Olá, olá galera, bem-vindos a mais um episódio do STBcast. Muito bem-vindos. Olá Dani, bem-vinda. Hello! Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Eu tô ótimo, Tudo você tá bem? Sim. Maravilha. Tô muito ansiosa pro papo de hoje. Eu também, muita coisa pra aprender aqui nessa vida. Bom, vamos nos recados rápidos de sempre. Gente, toda vez a gente fala isso daqui, dá um like aí no nosso podcast, nos outros vídeos também. Ativa o sininho. Subscribe e ativa o sininho, ou inscreva-se e ativa o sininho para você receber a notificação a hora que os vídeos forem pro ar. Compartilha com seus amigos. Você pode ter um amigo, às vezes, que está querendo vir aqui para a Austrália ou está buscando essas informações e algum desses conteúdos aqui possa servir para ele. Então, se você tem um amigo, um familiar, enfim, manda esse episódio aí para ele. Nos siga também no Instagram, STB_Austrália. Lá a gente tem um outro tipo de conteúdo, umas coisas um pouco mais dinâmicas, um pouco mais do dia a dia da Austrália. Mas você vai poder nos seguir lá também. E no Spotify, que, cara, a gente é high level, né? Vídeo. Com vídeo. Você vai entrar lá no Spotify, STBcast, você procura lá. Você vai encontrar todos os nossos episódios e é a mesma coisa que você está assistindo aqui no YouTube. Então, às vezes, essa plataforma pode ser a sua preferida. Vai lá também, começa a nos seguir e encaminha para geral. Manda para todo mundo, todos os amigos que você conhece que quer vir para cá. Manda, às vezes, você precisa convencer seu pai ou sua mãe, explicar como é que funciona as coisas aqui na Austrália. Manda um vídeo nosso que eles vão poder assistir ou no Spotify, eles escutam a hora que estiver indo para o trabalho. Enfim, é um monte de informação para vocês, beleza? Bom, recados dados. Muito bom. Vamos falar hoje agora aqui de um assunto muito interessante com duas pessoas muito queridas e muito legais aqui para nós, que a gente vai falar sobre o processo do ensino superior na Austrália, do Higher Education, desde um bacharelado até um mestrado, se ele vai ser pesquisa ou não, enfim, a gente vai passar um pouco de tudo aí nesse sentido. E gostaria de dar as boas-vindas para a Beatriz Cecílio. Oi. E para a Mari. Bem-vinda, Mari. Hoje a Mari do lado de lá. Exato. Já a Mari tá fez do aqui lado o de tax cá. return aquele dia que a gente falou bastante coisa. Exato. Mas bem-vinda de novo, Mari. Não por isso, né? Não, que isso. Agora eu tô pra contar a experiência aqui com a Beatriz também. Legal. Então, pra gente começar um pouco assim, a gente vai conhecer um pouco da história de mais ou menos de cada uma de vocês. E a gente vai entrelaçando as histórias aí no meio, a gente vai um interrompendo um pouco o outro falando, mas tá tudo bem. Então, Bia, eu queria que você contasse um pouquinho quem que é a Bia, como é que você caiu aqui na Austrália e antes da gente entrar um pouco nesse processo da faculdade em si, enfim. Oi, gente. Meu nome é Beatriz, que o Lucas falou. Mas eu prefiro Bia, fica menos formal. Beatriz geralmente quando tá brava, né? Beatriz, vem aqui. Minha mãe me chama sempre de Beatriz, mas eu sinto pelo chiado do carioca, às vezes ela tá mais brava ou não. Então, quando é mais igual suave... ou é Dani, agora você fala assim, Daniela, pronto. Acabou. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa eu fiz, eu não sei, mas eu já tô pedindo desculpa. Mas eu sou de Brasília, eu tenho 28 anos e eu tô na Austrália desde 2018. E eu fiz meu segundo bacharel aqui, eu fiz meu primeiro bacharel em História lá pela UNB, Universidade de Brasília. E em 2018 eu fiz meu segundo bacharel aqui na Austrália, me formei ano passado. E eu comecei a fazer o mestrado de pesquisa esse ano. Primeiro semestre, acabou de acabar. E é um mestrado de pesquisa em História Antiga. Que Muito legal, legal, né? Imagina um universo de coisas assim sensacionais. É muito legal. Você vai contar tudo pra nós disso aí também. E Mari, se apresente aí pra galera, pô. Bom, então aqui também Mariana, mas pode me chamar de Mari, que eu, também como eu prefiro, tô aí na onda da Bia e da Dani. Mariana só se fez bagunça. Basicamente, entendeu? Essa na hora da bronca aqui. Tô aqui na Austrália desde abril de 2019, né? Então aqui hoje para contribuir eu iniciei um mestrado de coursework, né? Que é um mestrado tipo executivo em Business com Information Systems. Então, antes no Brasil eu sou formada em administração, fiz, né, a faculdade lá. E aqui tô no início desse mestrado. Na verdade já fiz 1 ano. Que legal. E aí a gente vai aqui comparar um pouquinho aqui as diferenças dentro do Higher Education, né? E até acho que é legal comparar
as diferenças com o Brasil, né? Que muitas vezes o mestrado aqui não é a mesma coisa que o mestrado Sim. no Brasil. Explicar as diferenças. Sim, eu achei interessante até a gente começar falando, por exemplo, do começo. Vamos começar do começo da coisa. De tipo assim, que é essa questão de quando você decide, por exemplo, estudar ou uma faculdade, ou seja, um mestrado. Queria que vocês contassem um pouco para a galera entender um pouco melhor também esse processo da decisão de como que vocês escolheram a universidade em si e o processo da aplicação. Porque aqui a gente faz uma aplicação, é diferente da galera no Brasil que está acostumado, eu vou lá, faço vestibular, passei, legal, ok. Aqui a gente faz um processo um pouco diferente. Então, se vocês puderem contar um pouco da experiência de vocês desse processo, e aí a gente vai complementando aqui com algumas coisas e vamos em frente. Posso ir primeiro? Eu, na verdade, acho que eu vou falar antes, porque o meu é muito mais básico, assim, né? Como eu trabalho também, né? Tenho esse conhecimento da área né, do intercâmbio, mas a minha escolha do mestrado tem muito a ver com o caminho de trilhar aqui a residência na Austrália, né? Então, como eu sou de uma área mais de negócios, administração, não fui para a área de pesquisa. Então, o meu foco foi dentro de um plano, dentro de coisas que eu tenho interesse de estudar, mas possibilidades de ficar aqui na Austrália com a residência permanente. Então, foi por isso que eu escolhi essa faculdade, esse curso especificamente, né? Juntando o background que eu tenho de business, né? Por isso que é um Master of Business. E juntando um pouquinho com conhecimento de TI, que era algo que eu queria acrescentar, que entra o Information System. Acho que o meu é mais básico, o seu tem toda uma coisa mais profunda. Contexto, várias camadas. Exato. Então agora vai lá, a Bia vai comentar o dela. Quando eu terminei meu bacharel em História lá em Brasília, eu fiquei meio dividida, eu não sabia se eu continuava para terminar a licenciatura ou se eu ia estudar fora. E aí eu comecei a conversar com o pessoal lá da STB Brasília, que inclusive um beijo, sempre me ajudaram. E aí eles me colocaram em contato com vocês. E aí eu comecei a conversar com a Val. E aí a gente foi junto, a gente sentou junto assim numa videocall. E a gente foi passando por todas os processos, os requerimentos, né? Porque primeiro para escolher o curso, né? E aí a gente viu que tinha um curso na minha universidade, na Macquarie, que se chamava Bachelor of Hellenic Studies, e era exatamente só em História Grega. E tinha outro que era um Bachelor of Archaeology, que é o bacharel de arqueologia, e tem outro que era o Bachelor of Ancient History. Na hora que ela leu esse pra mim, eu falei... Apaixonei. Esse mesmo. Brilhou o olho. Porque esse de História Grega, no currículo que estava aparecendo, ia desde antiga até moderna. E eu quis me especializar sempre em História Antiga. Então, quando eu vi um bacharel de História Antiga, mesmo já tendo um bacharel em História, eu falei... E aí a Val também falou... Qual que é o seu plano? O que você quer fazer aqui na Austrália mais pra frente? E aí eu falei que o meu sonho, porque ainda é ter meu PhD, né? Porque eu quero trabalhar... Desculpa, tá, gente? PhD. Eu concluí apenas isso. Apenas. Um plano super simples. Porque eu tenho... meu sonho meu campo de trabalho é acadêmico, pesquisa, e eu quero muito dar aula em universidade. Então, aí a Val falou assim, olha, a partir disso que você tá falando pra mim, eu achava melhor você fazer outro bacharel. E aí ela falou o porquê, né? E aí ela falou que o processo da aplicação do mestrado aqui é um pouco diferente e é melhor você ter contato já com o pessoal do departamento, você já ter até um orientador, que às vezes fica mais fácil para você entender como é que é o jogo dentro. Principalmente pelo fato do seu mestrado ser na área de research, exatamente, de pesquisa. Exato. Não porque isso vai facilitar você já conhecer as pessoas do departamento, mas é porque você já vai ter mais contato. Vai ter entendimento do sistema. Você já vai estar mais ali... Até mais adaptado, né? Isso, como funciona. Exatamente. Você vai tirar um proveito depois da tua pesquisa muito melhor, iniciando num bachelor, num bacharelado. Aí eu falei, beleza, então. Aí a gente foi pro bacharel de História Antiga. E aí, depois que eu terminei o bacharel de História Antiga, aí eu falei, tá na hora do mestrado.
Bia, desculpa te interromper. Antes de entrar na parte do mestrado, Sim. conta pra gente, assim, quanto tempo que levou esse processo? Quanto tempo você iniciou toda essa Sim. conversa, etc. É até importante para as pessoas entenderem assim, ok, posso fazer matrícula um mês antes para começar o curso, ou eu tenho que fazer uma pesquisa antes, só para situar essa questão de tempo. Eu comecei o processo todo, comecei a conversar com a STB e tudo mais, em abril de 2017. Eu comecei meu bacharel aqui no segundo semestre de 2018. Então Olha foi lá, um ano, um ano e pouquinho. alguma coisa antes. E você achou que foi importante você Muito importante. Porque começar bastante tempo antes? porque tem muita burocracia, tem muito documentozinho. Então, assim, tem um checklist de tudo que você tem que fazer. Então, vocês também, vocês sentam com a gente e falam assim, ó, a gente já tem isso aqui, né? Então, é importante. Tem a sua carta de intenção, por que você quer fazer o curso. Eu tive que explicar, por exemplo, por que eu não quis fazer um mestrado direto, porque eu já tinha Sendo que você já tinha o bacharel de história. Aí eu tive que explicar para o departamento quais eram as minhas intenções, por que eu, né? Até porque você também tem que mandar a carta para o governo, explicando também, se você já tem um bacharel, por que você quer fazer outro aqui na Austrália? Na mesma área. Pois é. E aí tem todos esses detalhes, aí manda para vocês leem, corrige tudo direitinho, fala, não, isso aqui acrescenta mais aquilo outro e tudo mais. Então, isso tudo demorou muito tempo. E também tem a parte dos documentos, que você tem que mandar traduzir os documentos, juramentado. Eu tive que mandar retraduzir meus documentos 4 vezes. Nossa. Eu tive um problema enorme com os meus documentos, porque na hora que eles foram fazer a transcrição do meu histórico da UNB, eles erraram, tipo assim, coisa básica, eles erraram o algarismo romano. E aí eu mandei de volta. Eles me deram um desconto, porque, assim, já era a 4ª vez que eu tava mandando Chega, né, pessoal? os mesmos documentos. Eu falei, eu não vou pagar de novo, não, porque isso Mas, assim, isso tudo, se você deixar pro final, você vai ter um estresse desnecessário. Eu sempre falo que às vezes, eu pago pelo meu conforto, e às vezes mas faltam 2 anos pra você fazer. Não interessa. Não interessa. Já começa a pesquisar. Fora que tem o tempo da faculdade emitir os documentos, porque eles Então, fazem tudo no tempo deles, né? Que você mandou. que depende muito de cada faculdade. Tem faculdade que você vai solicitar o documento, vai vir mais rápido. Tem faculdade que vai demorar muito mais. Então, a antecedência é importante. E outra coisa que eu ia perguntar pra você dependendo do curso, né? Não tem tantos intake dates, né? Que são datas de início. Então, tem isso também. Você tem que trabalhar dentro de um tempo pra tentar entrar da data. Como é que era o seu, no caso, A gente ficou espertinho no site mesmo, porque o site do departamento estava escrito lá de que período a que período que ia abrir e fechar as applications, para também ficar bem ligado, porque geralmente se você seguir a página da universidade que você quer, eles vão dar uma informação geral. Aí você clica no link e depois lá dentro você consegue futricar, né? Ver. Aí você vai... Aí você vai destrinchando o site mesmo, você vai até você achar tudo. E aí, quando a gente ficou esperto, eu falei, não, tem que ser entre essa data aqui e tudo mais. E aí, eu lembro que eu fiz o application e aí eles demoraram 1 mês e alguma coisa para me responder. Sim. Só que o pessoal do visto, eles já queriam que eu já tivesse com a passagem comprada. Só que aí, até a Vanessa teve que entrar e brigar lá com... Gente, pelo amor de Deus, para com essa agonia, ela passou ou não, porque tem outras coisas pra resolver, né? E aí, acabei que passei, mas foi assim, foi um perrengue, foi um estresse que se eu tivesse deixado tudo pra última hora, nossa, eu tinha me estressado, assim, 60 vezes mais do que era necessário. Então, gente, organização. Organização e Planejamento. tempo, planejamento. Exato. Eu acho uma coisa que é importante falar também, porque o mesmo aconteceu comigo no mestrado, né? Que o processo do mestrado executivo de matrícula é bem parecido com o do bachelor. A faculdade demora, né? Eu acho que o pessoal tem que entender que, assim, a Austrália, ela tem um prazo um pouco diferente, né? Eles têm que analisar documentos, né? Ver tudo certinho, então... Tem que checar... Eles são rigorosos com os documentos, checar né? se realmente aquele documento... a sua faculdade, né? No meu caso, como eu tinha que ter um bacharelado para fazer uma faculdade, tem faculdades no Brasil que tem levels diferentes, então...
né, eles tinham que analisar tudo isso, ver minha experiência de trabalho para ver se era coerente com o que eu queria. Então, tudo isso é um tempo de análise, né? Exato. Então, quanto mais tempo você faz, melhor. Nível de inglês. Nível de inglês. Exato, que é até um ponto importante, né? Sim. Você tem Vamos que fazer falar a prova. de inglês, então. Exato. Que é um hot topic. Sem Sim. dúvida. É. Como é que você sentiu? Porque, assim, eu também, como você, né? Eu comecei muito cedo a estudar inglês. Fiz intercâmbio antes de vir para a Austrália, né? Para os Estados Unidos. Então, eu já tinha um nível de inglês exigido. Mas, quando eu comecei o mestrado... Eu acho que isso é até legal, porque você vai ter os dois níveis, né? Sim. O bacharelado e o mestrado de pesquisa, que ainda é mais específico. Sim. Mas eu senti uma diferença. Eu tenho um conhecimento muito grande, né? Eu tenho esse nível de inglês, vamos dizer assim, um avançado, né? E mesmo assim, no dia a dia do mestrado, você sente, né? Porque, que nem no meu caso, eu tenho matérias onde eu tenho assessments, né? Que são os trabalhos que a gente tem que fazer nas matérias. Você tem que escrever 2.000 palavras. Né? No mínimo 1.500. No mínimo 1.500. Então, assim, começa assim, você vai pegar o primeiro, você vai falar 1.500. Eba, de repente você vai ver a última 2.500. Então, assim, começa a sofrer. E eu nunca fui uma pessoa muito de, como a gente fala em português, encher linguiça. Sou muito objetiva na escrita. Então, eu tenho que aprender a pesquisar. Você vai ler muitos artigos acadêmicos, tem que, né, fazer as referências, tem mínimo de referência. Tem então, que encher linguiça em inglês. Em inglês. Muito mais difícil. Um pequeno detalhe. Exatamente. Então, assim, pra mim, eu posso dizer que o inglês foi fundamental ter essa base bem forte mesmo. Porque eu consegui passar por isso, mesmo com dificuldade, assim, né? Sendo difícil pra pesquisar, mas, assim, eu tinha essa base. Sim. Né? Como é que foi pra você nesse caso? Nossa, assim, se eu não tivesse o inglês já antes, eu não ia passar da primeira semana. Porque eu cheguei na primeira aula do bacharel... E o primeiro professor que, assim, me deu aula ever na universidade aqui, eu acho que ele é croata. E, assim, é um sotaque super carregado. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Estudar história já é difícil. Em português, na sua língua nativa. Você fazer isso em inglês, ensinado por um croata ou por um francês, que não tá nem aí se você tá acompanhando, ele tá falando rápido ou não, mesmo. O sotaque dele. E aí é isso, entendeu? E aí passa o slide rápido e você que lute. Literalmente você que lute. Então, assim, se eu não tivesse... Porque o contexto ajuda muito. Eu falava, não tô entendendo nada que ele tá falando. Mas calma, ele começou, eu entendi. O meio ficou meio embolado. E agora, o final, eu entendi. Ah, então deve ser aquilo ali. Aí eu olhava o slide... Não, é aquilo ali mesmo. Isso. Então, assim, se eu não tivesse o inglês, uma base boa. Muito boa, eu tava, assim, ferrada. E não só para acompanhar as aulas, mas a estrutura do essay também. Porque a estrutura da produção de texto em português é diferente do inglês. Então, assim, como que você começa a introduzir um tópico, como que você, ali na introdução do seu texto, né, como é que tem que fazer, porque no inglês você já joga tudo mais ou menos, tipo, diretão, né? A gente demora um pouco mais para introduzir uma outra dinâmica. Exato. Nessa construção. Então, se você fizer isso em inglês, seu texto vai ficar fraco. E aí, isso corta muito ponto e, assim, as notas são muito importantes, né? Principalmente se você quiser passar do bacharel pro mestrado e depois pro doutorado, conta bastante. Então... Bem mais específico, né? Você precisa ser bem mais estruturado. Então, o writing e o listening foi, assim, essenciais pra mim, porque se eu não tivesse uma base boa... Você não teria dado conta. Não. E ainda não você já nada. tinha a base do conteúdo de história, digamos assim, geral, mas sim. que te ajudou Ajuda pouco também. bastante. É verdade. Não, eu ia até falar, porque, assim, é uma outra coisa, que a estrutura de ensino na Austrália também é diferente, né? Você ganha muito material antes para ler, e você tem que ter uma ideia, porque a aula é muito mais de discussão do que apenas você, que nem no Brasil, que o professor passa a matéria. Passa mastigado e aí você dá uma Exato. estudadinha. Aqui não, ele já espera que você já venha com aquele conteúdo estudado. Você recebe, você né, recebe, por e-mail pro professor, ele diz o que você precisa estudar, então tem toda a estrutura, né, e faz diferença. Total. Você veio da área, pra mim o TI era 100% novo, nunca tive esse contato, né,
E mesmo eu tendo feito aulas introdutórias, são mais práticas, não? Obviamente, por CTI, né? Você tem que fazer código. Mas é um tipo de conteúdo que se eu não tivesse ali na aula também prestando atenção no que ele falava, eu não tinha como também saber muito antes, né? Sim. Então, isso... E assim, aqui na Austrália também, né? O nível de professores... assim, a Austrália é um país que tem muita gente de fora, né? Sim. Então, você vai ter professores que não vão ter sotaque australiano, vão ter sotaques de inglês com sotaques da origem deles, enfim. Então, isso também pode ser uma barreira, mas faz parte, né? Então, assim, eu tive, na verdade, a minha aula mais difícil foi a aula de Python com um professor australiano, onde aí foi engraçado, porque ele chegou e falou assim, ele foi falar, como chama? Soma, divisão, todas as equações matemáticas, ele tava falando em inglês. Eu nunca tinha escutado isso especificamente. Tipo, times. Exato, né? Entendi. Tipo, mais, menos, beleza, a gente fala isso no dia a dia, mas assim, muito específico as equações, eu não lembro, eu nunca vi isso na aula de inglês, né? Eu nunca aprendi. Aí foi engraçado, porque ele chegou e falou assim... você sabe o que é isso, né? Se você não sabe, você faltou no ensino médio. Aí você fala, aí eu falei, não. Obrigada. Aí eu falei, meu Deus, né? Aí eu fui ver, tipo, pelo slide, que eram equações matemáticas. Então, assim, tudo bem, né? Eu sei, óbvio que na hora eu fiquei, meu Deus, desesperada. Falei, não aprendi o básico. Mas é por isso. Então, assim, mesmo você tendo a base, tem coisas que você não vai aprender na escola, ali no dia a dia, né? E aí, o que ajuda muito é de você aprender, você ler antes, porque aí eu já sabia que ele ia falar de contas matemáticas. Então, por isso que eu não me desesperei tanto, não me senti humilhada. Um pouco menos humilhada. Na verdade, eu fiquei desesperada, né? Mas não humilhada. Isso, na UNB, eu já tinha uma preparação, porque geralmente eles mandam os textos antes, eles mandam a ementa, e aí eles já botam, tipo, próxima semana vai ser tal texto, então já vem com um texto lido e tudo mais. Então, isso a UNB já tinha me preparado muito bem. Ótimo. Legal. Pra isso. Mas uma coisa que é diferente aqui, da UNB, e foi o que eu mais achei de interessante, foi que aqui tem lecture e tutorial. Isso. Conta um pouquinho, Bia, o que é lecture e o que é o tutorial, pra quem nunca... porque não lá tá na UNB, familiarizado. eu tinha uma aula, às vezes era 2 vezes por semana, mas era, às vezes, a mesma coisa ali. O professor, ele ia de acordo com o ritmo da turma, né? Eles estão precisando mais disso e mais daquilo. Mas aqui, eu tinha a aula 2 vezes por semana, às vezes. Só que, às vezes, estava marcado lá lecture e tutorial. Aí eu falei, ué, diabo, é isso? Eu nunca tive isso. Mas a lecture é como se fosse uma palestrona mesmo, que é aquela... típico que a gente vê em teatro. em filme americano. Que tem, tipo, sei lá, 300 alunos, aí vai estar todo mundo, que aquela matéria faz parte do currículo, né? Sim. E aí o professor vai dar ali é a oportunidade para você pegar o conteúdo e tudo mais. O tutorial é onde você vai ter os textos, que às vezes é mais aprofundado, é baseado na lecture, às vezes, nem sempre. E às vezes eles abordam o tema da lecture, mas com algum texto ali de apoio. E aí essas turmas são reduzidas, e aí é que você tem mais contato com o professor mesmo, ou com o tutor, né? E aí é para onde você tira as suas dúvidas, é para onde você tira as suas dúvidas de conteúdo também. Você fala, ele falou isso na lecture, mas eu não entendi nada. Será que você pode? E aí, às vezes, ele pega e ele explica baseado no texto. Ele fala, aqui, tá vendo esse trecho aqui? É a aplicação daquilo dali que a professora falou na aula. E isso ajuda muito, principalmente se você estiver lidando com arqueologia. Porque uma parte do conteúdo... Do conteúdo não, gente. Da estrutura da estrutura do curso de História Antiga, você tem muita matéria de arqueologia também. Então, você tem na lecture a base teórica, né? E, às vezes, o tutorial é para onde você faz as coisas práticas mesmo. Então, eu tive uma aula em que meu tutorial era no museu. Legal. Então, a gente aprendia... É muito legal. É muito bacana. Então, a gente aprendia a manusear, como que faz a limpeza das cabines, como que faz o transporte de um objeto, como que você expõe o objeto, como que você faz o report, porque quando o museu fecha,
né? Depois que todo mundo vai embora, muitas vezes a gente fica dentro e aí a gente tem que fazer o report. Acho que toda semana, pelo menos quando eu trabalhava no museu da universidade, era basicamente toda semana. Então a gente ia, aquela área ali, tem um tempo que não fazem report. Então, a gente tem que analisar, tira. Aí, você tem que dar uma condição. Você tem que dar uma análise da condição do objeto. Você aprende isso no tutorial. Só que você tinha toda a base... Bem prático no tutorial. É bem prático mesmo. Então, às vezes você tinha, inclusive, não era com réplica. Você tinha aula com os objetos que estavam em exposição no museu mesmo. Então, legal. assim... Meu Deus. É. Eu não ia relar em nada. Eu ia falar, velho. Que medo. Eu desastrada do jeito que sou, destruir tudo, né? Fazer assim, é desmontar tudo esse negócio. Faz um dominózinho, né? Sabe aquele dinossauro que tá inteiro montado? Nossa. Você tropeça no dedinho dele e aí vai cair Desmonta inteiro. tudo. Um prejuízo de 120 milhões de euros. Apenas. Assina aqui pra pagar a prestação. Apenas. Ô, Bia, deixa eu te perguntar. Você chegou até aula online por conta da pandemia? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E como é que foi aí essa troca, né? Foi horrível. Foi terrível, porque eu tava super animada, porque eu ia ter... Quando a pandemia estourou, eu ia ter a minha primeira experiência de escavação mesmo. Porque a gente tem uma parte atrás, lá na universidade, que é o nosso sítio arqueológico mesmo. Legal. Então, Olha que demais. é um espaço grande, assim. Ele ficava atrás do antigo museu. Ele deve estar lá no mesmo lugar, porque é um campo, né? E aí o professor fazia... gente, eu não sei o nome dessa palavra em português, mas enfim. Tem uma parte quando você vai para o sítio arqueológico, que é muito importante. Antes de você sair escavando, porque a gente não sai metendo a pá em tudo. Você tem que fazer uma varredura no local. Então, é o que a gente chama de survey. Tem vários tipos de survey diferentes. Baseado no tipo de estrutura geológica que você tem, né? Tipo de vegetação também. Você vai ter diversos tipos diferentes de survey que você vai fazer. Então, eu tive 2 aulas disso. Meu grupo ficou com a primeira survey, né? E aí aí depois a gente tem que justificar. Por quê? Aí você tem que falar, baseado nisso. Então, você está aplicando mesmo. Eu fiz 2 aulas, onde a gente começou a survey. A gente fez o monitoramento do campo lá. E aí, depois a gente começou a limpar, porque era em rotativo, né? A gente ia preparar para o próximo grupo vir, para eles analisar. Foi um trabalho bom, porque fez isso, esse tipo de survey. E aí, a gente ia para a próxima etapa, né? Eles faziam cada etapa da escavação, a gente ia rodando. Eu fiz essa primeira etapa e depois o meu grupo foi para fazer varredura, para limpar, para tirar, trabalho de jardinagem mesmo. Para ver porque, pasmem, em lugares como a Grécia, ou em Roma, ou em lugares da Itália, você pode achar, sim, pedaços de fragmentos de cerâmica no chão mesmo, enquanto você está fazendo a survey. Por isso que é importante. Então, às vezes você descobre um workshop de cerâmica, dependendo... Aí você fala, nossa, mas quanto cacareco aqui, mas não é cacareco. Você vai ver, você vai fazer a análise, tipo, sei lá, século V. E tá, sei lá, no quintal, né, de uma pessoa. Então, E vocês aprendem a fazer essa análise também de que época que é aquele tipo de material? Eu sou especializada... me especializei em cerâmica. Então, baseado no tipo de formato, sim, você consegue saber, tipo, essa daqui era usado... Tipo, até pelo tipo de pintura também você consegue falar, não, isso aqui é da região da Ática, isso aqui é da região do Peloponeso. Caramba, né? Outra coisa. Então, assim, a gente bem aprende... level. Mas, sim, eu tive essa aula, né? Meu grupo fez isso. E aí, quando a gente ia passar, e a gente limpou tudo, e aí a pandemia estourou. Então, eu não consegui começar a escavar. Eu fiz nivelamento de solo, eu aprendi a usar os brinquedinhos lá que a gente brincava, que era brinquedinho, para tudo, para fazer, porque tem muito cálculo matemático também que a gente aprende, para fazer, baseado no nível, fazer coisa topográfica também, analisar tudo. Todo mundo acha que é uma máquina de fotografia, né? Exatamente. Mas não é? Quem nunca deu um tchauzinho? Que atire a primeira pedra. Mas aí eu fiz isso, e aí quando a gente tava na segunda rotação,
E a gente terminou de limpar, a pandemia estourou. Então, toda a experiência que eu ia ter mais prática mesmo, tipo, pegando a mão na massa, Teve a que se pandemia... adaptar, E foi horrível, porque assim, a gente ia fazer todo um trabalho super legal. A gente fez só um trabalho que foi super legal, porque a gente era pra gente achar um sítio arqueológico que não tinha sido explorado ainda muito, ou até bastante, e a gente tinha que pegar os excavation reports, né, que estão disponíveis, não é nada... Público, vamos dizer. É público, até porque tem que fazer publicação, né? A gente pega e aí nosso grupo tinha que avaliar quanto que ia custar pra gente fazer um pedido de escavação para a universidade, para ver se eles iam custear, se a gente... Legal. Então, foi muito legal. Isso daí foi uma bela experiência prática, mas a outra parte que a gente ia ter que analisar, tipo, solo mesmo, e fazer estratigrafia, que é você ver os níveis de... Vamos lá. Quando você acha as coisas, quando você está escavando, às vezes você acha num nível. Só que você tem que analisar qual que é o tipo de solo que tá ali, porque às vezes ele tá... Aí a gente tem que fazer o desenho para antes de tirar as coisas de dentro da terra, a gente tem que fazer um desenho para mostrar, ó, isso aqui tá aqui, e depois tem que fazer a análise do solo, porque aquele solo pode ser mais ou menos antigo. E aí depois a gente tem que ver por que uma moeda, por exemplo, dos anos 50 tava num solo mais abaixo, que não era para ele estar mais ou menos. Ah, entendi. Entendeu? Enfim. Supor, uma cerâmica mais antiga tá acima no solo do que uma moeda mais nova e mais recente. A gente tem que colocar, Entendi. Porque, obviamente, eles não são do mesmo período, mas Sim, alguma coisa aconteceu fez pra modificar. pra ele ir pra um nível mais baixo. Tá. E aí, mas Então- assim, vocês conseguem... É uma teoria ou vocês conseguem descobrir o que pode ter acontecido? Ah, não, aí vai depender, tipo, se for um local que tá com uma construção, aí pode ter descido por isso, entendeu? Entendi. Então, não... O curso dela é muito mais legal que o meu. Então, eu falei, Cheguei a essa caramba. conclusão Muito que eu fiquei diferente. só na frente do computador. O seu Só foi olhando- muito mais legal. Só olhando código, letrinhas ali. Fazendo Uma conta. coxa é mó Não. coloridinha, mó bonitinha, quando o código fica, eu vou... Não, definitivamente. Eu né? acho muito fofo. Olha, é um bom jeito de ver também. Mas o seu pelo menos, mesmo online, tava um pouquinho melhor. Aí a gente... Mais animado. Mas eu não fiz o Bachelor de Arqueologia, tá? Eu sou esse porque é fundamental, era uma core unit. Pro Independente era arqueologia eu queria Isso, até legal. aproveitar esse gancho para você falar um pouquinho dessa questão, que são as core units e as electives, né? Sim. Isso. E então, assim, as core units são as unidades que tem que ter no curso, ou vamos dizer, as mandatórias. Estruturantes, né? Isso, exato, que dão a base. E as eletivas, aí você pode ir para uma especialização de alguma determinada área, correto? No meu bacharel, você pode moldar o curso de acordo com o que você quer se especializar. No meu curso, você tem 3 vertentes para você ir. Você pode ir em história romana e grega, que foi para onde eu fui. Ou egípcia, Egito, né? E tem Near East. A Macquarie, e agora eu vou fazer um belo jabá da minha universidade. Boa. Nós somos a única instituição fora do Egito que pode escavar no Vale dos Reis. Olha só. A gente é muito, muito bom. E nós somos a universidade que tem a maior coleção de papiros no hemisfério sul. Nossa. Legal. Mas Está lá a na Macquarie universidade. University, mesmo sendo uma universidade relativamente nova, né, para a Austrália, ela é o top na área de research. Ela já é conhecida mundialmente. Sim. Acho que não me engano se ela está em 9º lugar, mas ela tem uma reputação muito forte nessa área de research. Então, para quem quer fazer mestrado na área de pesquisa, é uma universidade realmente que vai te colocar ali num outro patamar. É por isso que eles são tão rigorosos até para selecionar os estudantes. Quem eles vão aceitar no curso e quem não vão. Então, principalmente no mestrado. Principalmente no mestrado. Então, realmente é uma universidade que está num nível assim... É uma universidade pública, mas relativamente nova para padrão da Austrália. Que a gente fala uma universidade de menos de 100 anos, né? A Austrália é jovem, né? A Austrália então, é jovem.
Mas fora a estrutura do campus, né, Bia? Que é maravilhosa. Você se sente, assim, naquele campus universitário. No quintal tem um negócio de escavação, né? Não é pouca coisa. Exatamente. Mas tudo, assim, a biblioteca da universidade é uma coisa, assim, que a primeira vez que eles fizeram essa biblioteca nova, eu lembro que eu fiquei, meu Deus, o robô vai lá, pega o livro, traz, te entrega ali. Coisa, assim, é uma coisa, assim, que dá vontade de estudar. De você estar naquele meio ambiente. Sim. Tem uma infraestrutura, assim, que a gente fala state of the art. Eu não sei como a gente faz essa tradução, mas assim, é tudo de primeira linha, né? Legal. Sem falar que o campus em si, ele fica meio que dentro de uma floresta, né? Sim, é muito lindo, muito verde. É um lugar muito... Eu me sinto aconchegada quando eu chego lá. Porque a gente passa por muita coisa. Quando a gente tá fazendo coisa acadêmica, né? É muita pressão. E às vezes você dá uma respirada. Eu tenho até um amigo, ele tá fazendo o PhD dele agora. Ele vira pra mim e fala assim, eu vou dar uma caminhada. Aí ele sai pelo campus e aí ele volta, tipo, tô com a cabeça muito mais leve. Porque tem espaço, né, pra gente aproveitar a Macquarie é um campus que você se sente, assim, é meio aquele filme americano, né? Que a gente tá acostumado. Exato. Andar pelo campus e tem o lago. E aí você senta perto do lago. Dá uma... É porque até, né, você não estuda, é bastante coisa que você tem que estudar, né? Você vai ter as aulas, mas realmente você precisa colocar dentro da sua carga acadêmica pelo menos, né, 20 horas semanais ali, extras. De dedicação. Pra você estudar, né? E como a gente falou, 2.000 palavras, assim, você lendo muita coisa, chega uma hora que você não cansa. Então, dá uma hora que dá tilt, eu não tive a sua sorte, porque eu só peguei o meu curso online, porque eu estudei durante a pandemia. Ai, né? não, então, nossa. Então, eu não tinha essa coisa, eu tinha que andar durante o lockdown 5 quilômetros da minha casa. Mas aí eu fazia essa voltinha e voltava. Mas realmente, tipo, eu imagino que deve fazer toda a diferença, ajuda muito. Faz toda a diferença, toda. E assim, a estrutura da biblioteca também te dá vontade a continuar ali. Nossa, aquela biblioteca é demais. Quando a gente começar a falar do mestrado, você não viu nada ainda. Porque quando a gente começar a falar do mestrado mesmo, a gente de pesquisa, a gente tem uma sala separada lá dentro da biblioteca. Só para os VIP. Outro nível mesmo. Tem uma sala para postgrad, que é de coursework, e tem outra sala que é para o HDR, que eles chamam que é Higher Degree of Research. Então, tem cozinha lá, tem máquina de lavar a louça, tem geladeira pra gente colocar comida, né? E tem, assim, fica aberto até meia-noite, todo dia. E, assim, tem umas poltroninhas muito legais. Eu durmo nas poltroninhas. Eu tiro minha siesta. Boa. Mas é muito legal eles terem essa estrutura, né? Porque dar é pra você ficar ali mesmo, tipo, confortável. Tipo, fica aqui confortável, que você vai, né? Eles entendem que você precisa ficar ali. Teve uma vez, um fim de semana nesse semestre, não foi só mas a maior parte desse semestre... Eu vi esse último semestre seu aqui, eu só vi a Bia assim, meu Deus, meu cérebro vai pifar, tô aqui na biblioteca todo dia. Mas teve um fim de semana em específico que eu e meu amigo, a gente ficou 11 horas na biblioteca. A gente chegou cedinho, a gente saiu, assim, tava quase pra fechar já. Mas isso já com o mestrado, né? Já com o mestrado, foi nesse semestre já. E uma coisa só que pelo que você fala, né? No Brasil, meio que o mestrado de pesquisa também tem essa demanda de estudo, né? Muito. Nossa, muito. É muito parecido isso, né? Então isso é bacana. Isso é muito parecido no Brasil. Se você passou por uma universidade federal e você passou por um bacharel em história, principalmente, tipo, história ou direito, você meio que tá acostumado com a carga de leitura e como é que... Legal. É porque, assim, no bacharel, eles meio que... É um tratamento com o aluno meio pai, mãe, mas, tipo, faz sozinho também, sabe? Já no mestrado, eles já te deixam mais solto. O que me deixou um pouco nervosa, porque aí é solto demais, às vezes, que não explica muita coisa, e a gente fica perdido que nem barata tonta. Fala, o que eu faço agora? O que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus. Mas aí também, quando vocês forem entrar no mestrado, descubram quem são os coordenadores do programa do mestrado geral e os diretores do seu programa do mestrado, porque cada departamento vai ter um diretor de programa, né, de mestrado, e aí você vai ter o diretor geralzão, né, do mestrado. Então, desculpa, porque... E enche o saco mesmo, sabe? Tipo, manda e-mail... Não, fim de semana, né? Mas, assim, durante a semana...
noção, né? É bom a gente ter de vez em quando. Mas assim, ó, tô desesperado, não sei o que tem que fazer, tá confusa, não tô entendendo. Enfim, quando a gente for falar do mestrado, tem outras camadas, assim, de matérias que a gente tem que pegar. Então, assim, A gente já pode até falar, né? Eu assim, ia até... como que foi, né? Pra você fazer essa aplicação do bacharelado, porque às vezes as pessoas vão achar assim, a Bia se formou na Macquarie University, então ela já vai no automático pro mestrado, porque ela passou em tudo, tá tudo certo. E as notas são boas, as notas são boas, ela é uma boa aluna, o corpo docente já conhece, então tá tudo certo, valeu, é isso, amanhã eu vou fazer minha matrícula, vou receber a carta de confirmação. Não. E a gente sabe que não é muito bem assim, e não foi assim, né, Bia? Foi assim um par. Eu até emendando nessa pergunta, a sua área específica, ela sempre vai para o mestrado de research, ou ela tem alguma outra possibilidade de você fazer como se fosse o coursework? Porque a sua eu acho que é bem específico, né? Assim, vai pra pesquisa, né? Então... Olha, eu nunca escutei ninguém que fez o meu bacharel né? e aí foi pro mestrado de coursework. Eu acho que nem existe. Não, mas acho que não vai ter nada de história... Porque normalmente os só né, me dando aqui coursework, normalmente vai seguir uma linha de MBA. Né? Então é até legal explicar assim, o que é um mestrado de pesquisa e o que é um mestrado executivo. Então, no caso... do mestrado de pesquisa, você vai ter que defender uma tese, certo? No final. E no mestrado executivo, digamos assim. É que eu acho que em português seria o executivo, né? Assim, Você vai ter como se fosse o TCC, né? Que é a sua tese principal, que no caso de TI é desenvolver, na minha faculdade, é desenvolver um programa onde você vai fazer toda a estrutura dele, desde o código, em grupo. Então, você vai fazer o logo, então você vai passar por todas as bases de matérias que você teve, que é Project Management, então você vai fazer um projeto, você vai ter a parte de design, então você vai ter desde fazer logo até criar o desenho do seu sistema, e você vai ter a parte do código, onde você vai fazer o desenho, fazer o código e testar, né? Então você entrega ele montado. Então, funcionando. Exato, ou vai ser um aplicativo, enfim, normalmente são aplicativos hoje em dia. Então essa é a diferença, você não tem Digamos uma que tese. É uma tese prática. É como se fosse o TCC, do Brasil, que eu acho que é o que você teve no seu bacharelado, né, que também tem a mesma coisa. Quando você faz o bacharel, é o mesmo tipo de trabalho, né? E aí, bom, basicamente é isso, né? Então, não tem muito área também de seguir, tipo, TI até onde eu sei, ou mesmo administração, né, que é o business, coisas de pesquisa, especificamente. Então, esse é o meio que o caminho, né? E ele vai te preparar para o mercado de trabalho de empresas, né? Você não é... Diferente da mestrado acadêmico, pesquisa, acadêmico. E tanto que, assim, os meus professores, normalmente, eles têm mestrado, até têm PhD, alguns, mas eles também trabalham na área. Então, a experiência de trabalho é uma coisa que enriquece bastante o ensino dele, né? Então, ele vai conseguir dar exemplos práticos na aula de como você aplica isso no dia a dia. Então, eu acho que essa é uma grande diferença também do coursework, né? Que é como a gente chama o mestrado executivo, de research. Então, você vai ter... A prática é essa. Você vai saber como é que no dia a dia do trabalho isso é usado. Né? E até acho que tem nas universidades essa questão do coursework, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, desse até um encaminhamento para a área de trabalho, né? Você tem uma pessoa que te ajuda nessa questão de você fazer os contatos certos, se preparar para você entrar no mercado de trabalho. Se você não tiver, obviamente, mas para você seguir um plano de carreira, para você entender um pouco mais do mercado, que no de pesquisa não... No de pesquisa até tem o coordenador, também, né? Tem também, mas ela tem também o placement, que tem que trabalhar, mas na área de pesquisa. Exatamente. É que eu acho que faz parte da estrutura dentro da sua tese, você tem esses placements obrigatórios, porque... No executivo você vai ter, algumas áreas vão ter, mas na maioria você pode fazer o internship, né, que seria o estágio. Então é diferente. Agora é a sua vez. A gente agora esse semestre, é muito bom a gente estar falando sobre isso, porque eu tô nessa fase agora, né? A gente pode escolher se a gente quer fazer, entre duas matérias, né? Entre pegar o estágio e pegar uma outra matéria que se chama... Digital Literacies for Researchers. Não faço a menor ideia do que essa matéria faz, porque eu fui para escolher o estágio. Porque eu fiz um estágio no final do meu bacharel, que eu trabalhei com um projeto super legal, que
ele é supervisionado por uma professora lá do departamento, só que não foi na área de história antiga, foi na área de moderna. E eu trabalhei com as migrações alemãs aqui para a Austrália. Então, eu analisei o pattern de imigração e como que isso impactou as leis da época, até leis de imigração também para cá. Então, eu tive que trabalhar em arquivo, foi um trabalho super legal. E só para vocês verem que você tá fazendo um bacharel em História Antiga, você não precisa necessariamente trabalhar só com isso. Você pode fazer a sua abrir carreira... um leque de opções. Exatamente, em outros lugares. Até porque é muito bom, os professores falam muito isso. Não seja a one trick pony, que eles falam, né? Tenha ali, mostre para as pessoas que você sabe fazer. Então, você sabe mexer com esse tipo de arquivo, você sabe mexer com objetos também, porque você sabe catalogar, você sabe fazer outras coisas. Então, você tem uma amplitude. Você tem uma amplitude que você vai ser um profissional bom, que vai contribuir para aquilo dali. E não necessariamente só em história antiga. Então, essa oportunidade de estágio foi muito legal. E agora eu tô procurando um outro estágio. E eu provavelmente vou fazer com uma professora lá do departamento, só que aí ela tem um projeto que é só em cerâmicas. Provavelmente é cerâmica egípcia, porque ela é especializada em Egito. Mas, de novo, não seja um one trick pony. Eu trabalho com cerâmica grega, mas nada me impede de eu trabalhar com cerâmica egípcia. Sim, com certeza. Então, isso também é uma dica. Não fica stuck é isso aqui que eu tenho que fazer. Porque você não sabe também. Exato. E quando você está trabalhando no museu, por exemplo, você não vai trabalhar só naquela área específica ali. Quando você estiver fazendo a manutenção dos cabinets, quando você estiver analisando a condição da cerâmica, você tem que saber o que você está fazendo também, dos objetos, né? Exatamente. Então, é bom você ter conhecimento de tudo. E eu escolhi o estágio justamente por isso, para eu ter mais experiência na área, mais experiência prática, porque a experiência que eu ia ter prática... Foi a pandemia. A pandemia cortou tudo, né? Então, eu escolhi ter essa experiência do estágio, porque... No futuro também, eu quero fazer meu PhD, mas eu também não sei se vai aparecer alguma oportunidade, sei lá, de ser contratada. E às vezes você pode fazer no paralelo, o PhD já está trabalhando na área mas, outra coisa que, se você estiver vindo fazer mestrado de pesquisa, isso foi uma coisa que a minha orientadora, na época, ela sentou comigo, quando eu sentei com ela para falar, eu quero fazer mestrado de pesquisa, ela sentou comigo e ela falou, você tem um trabalho fixo fora daqui? Aí eu falei, não. Ela falou, que bom, porque eu ia pedir pra você ver se você tinha condição de largar. Porque você tem que tratar isso aqui como um trabalho. Leve a sério como você levaria um trabalho, porque é a sua carreira profissional também. Então, assim... Você tem que dedicar tempo... 200%. É porque a demanda é muito alta, A demanda é muito alta e, tipo assim, você tem que ser muito bom... Para você ser, por exemplo, contratado por um professor, para você trabalhar como um fellow de um professor, ou até mesmo pelo seu orientador, para você ajudar a catalogar coisa e tudo mais, porque às vezes os professores têm projetos paralelos também, né? Às vezes você trabalha em laboratórios, né? Exatamente. E Bia, conta pra gente como foi então, quando você decidiu fazer o mestrado na área de pesquisa, como foi esse processo, assim, que ela te explicou? Olha, então... O negócio é o seguinte, você vai ter que escrever isso aqui para se apresentar, para ver se vão te querer, Conta para as pessoas assim um pouquinho, que não necessariamente precisa ser na área de história, mas se a pessoa decidir fazer um mestrado na área de pesquisa, vai ter que passar por esse processo, independente da área. Então, conta esse processo um pouquinho árduo para as pessoas. Você tem que ter uma dedicação. Exato. Foi terror, pânico e muito choro, desespero. Mas quando eu decidi que eu queria fazer mestrado em pesquisa, eu contatei a minha orientadora, né? Porque ela, na época, ela era coordenadora de um monte de coisa, então ela sabia o que... mais ou menos ali, que eles não fazem parte do processo de escolha. Isso é um outro... órgão. Isso é um outro órgão dentro da... Até porque, às vezes, o professor gosta muito de você. Só que, às vezes, você não tem o que burocraticamente é exigido. Mas aí ele... não, deixa passar. Então, assim, não é porque você tem um relacionamento bom dentro do departamento que você vai ser aceito. Então, aí eu conversei com ela, mas porque ela sabia de algumas outras partes burocráticas, né? Ela sabia do que eu tinha que escrever,
se eu tinha que ter uma proposta ou não, se eu tinha que colocar, né, as minhas coisas de referência, se era melhor colocar referências acadêmicas mesmo ou fora, né? Então, você tem que, quando você está fazendo a sua aplicação, você tem que entregar 2 coisas para o mestrado de pesquisa, né? Você tem que entregar uma proposta de pesquisa, se você já tiver. Se você estiver aplicando para o primeiro ano do mestrado, não tem tanto problema você ter essa proposta ainda ou não, porque você vai desenvolver ela ao longo do primeiro ano. Se você já tiver, isso conta muito, porque mostra que você já sabe metodologicamente o que você quer fazer com a sua pesquisa. Mas se você aplicar para o segundo ano, isso é fundamental. Você precisa apresentar uma proposta de pesquisa. Né? Isso é a principal, assim, já fica aware que tem essa diferença entre você entrar no primeiro ano ou no segundo ano. Se você entrar no segundo ano, você tem que mostrar por que você tem condições de entrar no segundo ano. Porque você vai estar cortando um monte de matéria. Básica, fundamental. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está vindo fazer um mestrado sanduíche, que ela vai terminar aqui. Então, ela vai entrar no segundo ano. Então, ela tem que mostrar, não, porque eu já fiz isso aqui lá no Brasil, por exemplo. Já tem isso aqui é meu histórico. Então você tem que fazer a aplicação para o RPL, que é Recognition of Prior Learning, né? Para reconhecer as matérias. Para você reconhecer. E as ementas também precisam, às vezes, ter tradução, toda aquela burocracia toda, né? Então, essa é a principal diferença entre o primeiro e o segundo ano. Depois, você tem que montar o seu currículo. E aí você tem que mostrar o que você já produziu academicamente. Por quê? Porque eles vão verificar também se tem coisa de plágio em cima de você. Você tem que botar todos os seus certificados traduzidos, né? Você tem que mostrar, se você apresentou um TCC fora aqui da Austrália, você tem que submeter ele também, né? Ou você tem que mandar o link da biblioteca, porque fica disponível, né, nas bibliotecas. Você tem que mandar. E aí você tem que mandar tudo, a nota que você tirou, as avaliações que você tirou. Então, assim, porque eles veem tudo. E aí, eles vão analisar também se tem coisa de plágio em cima do seu TCC que você fez. Essa parte de plágio aí é igual em qualquer dos cursos, né? É bem rigorosa. E uma coisa interessante que tem aqui na Austrália, eu não sei como é que funciona pra fora, né? Porque eu tô aqui há bastante tempo. Mas se você fez um TCC já aqui na Austrália e você entregou esse TCC para uma universidade, o seu diploma vai estar no MyEquals, um sistema. Então, você só coloca o link para você compartilhar, que você tem o seu diploma, porque ele já vem que está acreditada por uma universidade daqui. Então, você não falsificou o seu diploma. Né? Porque se você já tiver um diploma, você vai ter que traduzir e tudo mais, e eles vão ter que verificar se ele é falsificado ou não. Então, tem essa plataforma, o MyEquals, o seu diploma, ele vai automaticamente, quando você se formar, eles mandam a sua conta certinho, baixa, pelo amor de Deus, o seu diploma. Guarda com você porque também. Porque ele não fica, a sua conta não fica ativa para sempre, eu acho. Fica um tempo. Só. E aí você consegue mandar o link lá e eles conseguem acessar. E aí eles conseguem já validar. Pô, você tá no MyEquals, não é falsificado, é um diploma sério e tudo mais. E aí você tem que ver direitinho as datas, né? E é isso. Mas eu comecei com a minha orientadora, ela foi assim, não, vamos por partes. Me manda a sua proposta, a gente vai ver se ela tá escrita, bem estruturada, certinha. Porque não vai ser ela que vai aceitar ou não, mas ela pode dar uma diretriz. O que é diferente no Brasil, por exemplo. Porque no Brasil tem todo um processo de prova mesmo. E às vezes o seu orientador tá na bancada quando você for fazer a defesa da sua proposta. Então, às vezes, ele não pode ver. Porque como ele vai estar na bancada, ele não pode analisar a sua proposta antes, né? Então, você tem que... essa é a maior diferença que tem na aplicação. Legal. São detalhes que, se você já não tiver aqui antes, é bom, assim... Na Macquarie tem uma página explicando tudo certinho. Se você clicar MRes-MQ, que é a abreviação da Macquarie, e MRes é Masters by Research.
é a abreviação também do nome do curso, vai ter tudo lá, e aí você vai ver cada faculty, o que eles pedem, porque cada faculty pede documentos diferentes. Então, futrica o site mesmo. Tem que ficar olhando mesmo. Já aprende a pesquisar. Já aprende a pesquisar daí, porque a parte burocrática vocês são muito bons, mas a gente tem que ajudar também, né? Sim. Pra saber porque detalhes. É muito específico, né? Uma coisa que né, não tem como uma pessoa... Por exemplo, como é que eu vou dar pra você a minha proposta de pesquisa? A gente não tem nenhum conhecimento, essa né? base dessa cerâmica não está de acordo. Eu acho que não foi feita a escavação da maneira correta. Não sabemos. usou a pazinha certa. Baseado nisso, eu vou querer pesquisar isso. Então, assim, se você já tiver até um orientador do Brasil também, ele vai saber. Porque, vai estar em inglês, mas a pessoa sabe, porque ela está na sua área. Então, tenha bons contatos dentro da sua área antes de você vir para cá também. Se você quer fazer essa ponte, né, entre Brasil e Austrália, continua, porque eles podem te ajudar metodologicamente. Eles também sabem. Sim, né? Com certeza. Então, mas até você mandar tudo, de novo, gente, Tempo, muito tempo, né? De antecedência. Planejamento. E demora muito também, não é? Assim, a resposta. E não, porque é uma análise mais individual mesmo, porque é uma tese, envolve outras coisas, né? Envolve budget da própria faculdade, então tem muita coisa, né? Se você, por exemplo, se você tiver num PhD, né? Porque muitas vezes você ganha bolsa no seu PhD. Exato. Então você tem que ser analisado. Será que vale a pena investir? Quanto é que vale a pena. Aí você tem que montar um cronograma também. É um projeto. Um projeto mesmo que você tem que entregar. E você fala, até maio eu vou estar fazendo isso. Então você tem que mostrar, né, depois para eles, o que você fez até maio. E aí depois eles batem. Eles estão sempre analisando, né, as suas... Pra ver se tá batendo... O andamento do teu projeto. Lógico que tem extensão, né? Tem como você pedir extensão, mas eles não vão te dar uma extensão porque, sei lá, fiquei uma semana gripado e eu preciso pedir extensão de 3 meses pra entregar minha dissertação. Eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem que ir a algum sítio arqueológico, tem que fazer alguma coisa. Ou, por exemplo, tem que ir a alguma biblioteca pra analisar alguma coisa, algum documento. Aí você pede uma extensão porque você tá indo viajar. Tem um propósito. Exatamente. Sim. Então, aí você consegue a extensão. Então, você começou isso no final da sua faculdade, no último ano, assim? Foi até um pouquinho antes, porque eu tive que apresentar o projeto do meu TCC também. Que é importante. O TCC aqui não é como no Brasil, que é no último semestre. Ele acontece durante o curso, né? Então, você apresenta ele... você monta ele no meio do curso, normalmente, mais né? ou menos. Mais ou menos. Ajuda também, se você já tiver um bom relacionamento com o seu professor, que você quer que seja o seu orientador, vocês já começam a conversar e tudo mais. Então, porque você vai ler muito. Então, o quão antes você começar, melhor. Porque senão você vai ficar louco. Legal. Inclusive, eu tenho uma dica, se você está fazendo mestrado, monta uma planilha no Excel com a sua bibliografia, onde cada texto tá, porque você vai ficar louco. Boa dica. Boa dica. Porque isso é verdade. você vai enlouquecer. E, Mari, no seu caso, para o mestrado de coursework, não é tão burocrático quanto o caso da Bia, né? Mas mesmo assim você também teve que apresentar todos os documentos, como você falou, para ver se a sua universidade seria válida, né? Como um bacharelado, para poder aplicar para o mestrado. Então também não é assim, vamos me matricular e semana que vem vou ter o resultado. Exato. Não foi, inclusive, a minha faculdade devido a uma mudança de nome, né, que ela teve, ela não foi identificada como bacharelado aqui. No Brasil, isso. Exato. Então, eu fui... que aqui tem levels, né? Ela foi colocada como uma associate degree, que aqui na Austrália é como se você tivesse feito só apenas o início de um bacharelado. Então, aí no caso, a minha experiência de trabalho complementou isso, né? Porque para o mestrado, eu acho que isso é importante, e aí você vai até acho que concordar comigo, não dá pra você... Assim, o ideal é que você faça com uma maturidade, né? Sim. Porque você tem que ter experiência, você tem que... Mesmo pro executivo, você precisa já ter uma noção. Porque, como ela falou, você fica meio solto. Porque você tem que ter maturidade e responsabilidade de ir atrás, né? Então, o meu processo foi isso que aconteceu. Eu já tinha tudo traduzido, porque eu vim da Austrália já com esses documentos traduzidos, né? Eu já tinha pedido tudo na faculdade. Eu já tinha a prova de proficiência. Então, eu tinha todos os documentos. Aí chegou na hora e falou, então, a sua faculdade a gente não consegue achar aqui.
E por conta disso, eu não identifico ela como bacharelado. E você não vai entrar no mestrado sem ter isso. Sim. Mas você pode complementá-la com 5 anos de experiência. Mesmo não sendo na área de TI, que como eu falei, né, eu não tive, mas eu tenho na área de administrativa, enfim. Então, aí foi como eu fiz, montei meu currículo. E aí o currículo teve que ser mais detalhado, né? Sim. Porque eu tive que realmente descrever bem completo tudo que eu fiz pra fazer sentido do porquê. E fiz também uma carta de intenção, né? Do porquê eu tava entrando, onde eu explico o porquê eu tô acrescentando TI. Então, foi lá que eu dissertei também essa informação, né? Então, tudo isso faz parte do processo. Por isso a importância do planejamento com bastante tempo de antecedência. Exato. Então, essa parte, pessoal, para quem não tá aqui na Austrália e não sabe, ou tem a intenção de vir, essa parte do bacharelado, do reconhecimento da universidade, a Austrália tem um sistema que ela vai mostrar se aquele curso no Brasil é reconhecido dentro do mesmo nível ou não. Então, é muito importante, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato conosco, que a gente tem como verificar isso para vocês, se a sua faculdade vai ser reconhecida ou não. Tem um sistema que analisa isso, mas é importante, porque às vezes se ela não for reconhecida, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho aqui bacharelado, eu fiz uma faculdade de 4 anos, enfim, cumpri com todas as exigências, não fiz um curso técnico, mas aquela não vai ser reconhecida por N motivos, foi uma né? mudança Que é uma de coisa nome. Exato. E tem universidades excelentes no Brasil que às vezes não vai ser reconhecido. Existem mecanismos que dá para falar porque isso, porque aquilo, mas leva tempo. Para você fazer a argumentação, exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Não assuma que toda a sua documentação tá correta. Correta, assim, vai estar correta, mas não para o padrão da Austrália. Vai ser aceita certo? assim de uma vez. Exato. Você Então, vai estar isso encontrando é os muito importante. requirements, né? Sim. Eles colocam. E é importante porque, assim, alguns cursos vão ser mais disputados no número de vagas, né? E outros também a scholarship, né? Que você vai ter no curso. Então, é limitado. Às vezes, você perde uma scholarship por conta do tempo. A scholarship vai diminuir o valor do seu curso quando você for pagar. Então, isso é uma outra coisa também que ajuda você a fazer com antecedência, né? Você vai conseguir ter mais possibilidade de conseguir isso completo. Que pode acontecer. Isso é um assunto legal também, porque o tal do scholarship, né, que é a bolsa, muitas pessoas, às vezes, a gente está falando, a universidade está oferecendo bolsa. Tem alunos que falam, nossa, então eu vou ganhar bolsa integral, vou estudar gratuitamente durante os 3 anos ou 4 anos, enfim. Não, gente. Geralmente, as bolsas, essas scholarships, elas têm disponibilidade dentro de inúmeras universidades, mas cada universidade tem o seu critério, né? Algumas universidades, dependendo do curso, elas são até no automático. Para quem é brasileiro, ganha X% em cima do curso. Tem outras que vão colocar, você tem que ter uma performance acadêmica acima da média para manter essa scholarship. Enfim, tem várias... Às vezes vão pegar teu histórico da sua performance acadêmica no Brasil. Exato. E aí você pode aplicar. Às vezes você não ganha a bolsa de imediato, mas você pode aplicar depois que começou o curso. Também. Então, isso é uma coisa bem legal aqui, que eles oferecem várias oportunidades, né? Isso. De conseguir bolsa. Muitas vezes, normal é de até 30%, 35% do curso, mas nós temos estudantes que chegaram a ganhar 50%. E aí, até o final do curso. Mas são estudantes que têm o histórico acadêmico alto, vai ou uma performance. Aqui, por exemplo, se você está predisposto a fazer parte da universidade mesmo, né? Ser um representante, ser um alumni, ser uma pessoa que está representando a universidade em vários aspectos de trabalho voluntário mesmo, né? Que a gente fala. Sim. Isso tudo vai te dar ponto até para você aplicar para uma scholarship, uma bolsa um pouco maior, ou diferenciada, etc. Né? Isso é bem comum aqui, né? E dependendo da bolsa que você tiver, a minha bolsa no bacharel, eles sempre me mandavam um e-mailzinho no início do semestre, e eles sempre falavam, seu academic status está como satisfactory, né? Então, tipo, você pode continuar ganhando, mas lembre-se, são sempre 4 units por semestre, a não ser que você tenha uma ótima desculpa para você aplicar para coisa, e você tem que tirar mais, tem que ficar na média de distinction ali, para você continuar mantendo.
Isso é legal ali também acima dizer. de 75, mais ou menos. O distinction acima de 75. Isso, você passa para a matéria, mas isso pro histórico acadêmico aqui, para bolsas, é baixo, né? Então você tem que tirar uma nota mais alta do que só a média. Que é o distinction, o higher. Que vai ter o PAS, o credit, e ainda credit, acima disso, né? Distinction, high distinction. Distinction, high distinction. High distinction é chique, né, gente? Eu tive os meus. Eu também. Que orgulho desse time. Eu tive os meus. De TI ainda. A carinha dela de inteligente, gente. Tem gente inteligente nesse podcast, muito legal. E aí uma coisa só, você falou então agora que você não trabalha, mas quando você estava no bacharelado, você chegou a ter algum trabalho? Você conseguiu fazer? Eu aí já consegui trabalhar no museu da universidade. Ah, legal. E é bom falar que às vezes você consegue um trabalho pago, você pode até fazer o seu internship lá dentro mesmo, que às vezes pode ser pago ou não, vai depender do que você fizer ali. E às vezes o trabalho é voluntário ou não, dentro, não precisa necessariamente ser o seu estágio lá dentro, mas às vezes ele vai ser voluntário ou não. Então, foi muito bom. Mas, assim, o dinheiro não é tão bom, assim, quanto... Se você vier pra cá sozinho, você vai ter que trabalhar part-time. A minha sorte é porque eu moro com meu parceiro, e ele conseguiu um emprego, então a gente consegue, e patrocínio também, meus pais. Com a graça de Deus, eles me ajudam muito. Bastante. Então, assim, a gente consegue ter uma vida ok. Não é nada de luxo, porque meu foco aqui é pagar meus estudos, né? Sim. Então... Mas eu acho, assim, é legal passar o recado, assim, eu não quero que as pessoas fiquem apavoradas, falando assim, e se eu não tiver um patrocínio não. ou um partner que vai me bancar não, você consegue. Pra estudar, eu não consigo. Sozinha aqui. A Mari, por exemplo, tá sozinha aqui, tá fazendo... então, assim... É possível. Tudo é possível para vários tipos de perfil, né, de estudantes. Tem estudantes que, às vezes, pode ser que não consiga estudar inicialmente no mestrado de research, como o seu numa university, com reputação de uma Macquarie University, ou outras universidades do mesmo porte, mas tem também o objetivo de fazer um mestrado ou um bacharelado fora do Brasil, e existem outras universidades, às vezes menores, com uma exigência menor, ou que dá uma bolsa maior, enfim. Que tem um currículo tão bom quanto. Exato. E vai conseguir atingir o objetivo, né? Como, por exemplo, você que migrou para a área de migration, então você teve que fazer a seleção em função... o seu mestrado em função daquela carreira, enfim. Tem universidades que vão atender essa necessidade. O seu caso, né, Bia, é muito específico. É um nicho, assim, que não tem tantas opções. Então, não é você todo não mundo pode, que... tem tanta escolha, né? Mas, assim, a maioria dos casos, se é um MBA, ou se é na área de TI, na área de engenharia, enfim, área de saúde, tem... algumas outras opções para caber no bolso de cada pessoa dentro da realidade, né? Exatamente. Só tem que ter esse planejamento, né? Então, assim, a gente sempre, se você ainda não segue o canal, começa a seguir e escuta o podcast da Adriana, né? Nossa querida Adriana, que está fazendo hoje mestrado de engenharia. Ela é uma estudante que se enquadra nessa perfil que ela achava que ela nunca ia conseguir fazer um mestrado na área de engenharia aqui na Austrália. Né? Todo mundo, uau, engenharia é muito caro, não tem muitas opções. E, na realidade, tem opção. Só que tem que pesquisar, tem que ir atrás, você tem que preparar toda a documentação. Tem um tempo excelentes que você... opções. Exato. Então, assim, fala com a gente vai tentar ajudar ao máximo e falar, isso aqui é possível, isso aqui não é. Realmente, assim, né? tem um leque de opções, né? Então, assim, é possível. Eu, por exemplo, eu não fui para uma public university, eu tô numa private. A qualidade é a mesma, assim, como você falou, o currículo é muito bom. Eu tô vamos falar aqui, na Torrens University, que é outra faculdade também que o STB muito boa também, trabalha, e eles têm essa possibilidade de oferecer alguns outros cursos onde você consegue ter mais a bolsa, né? Então, você tem o valor mais abatido, enfim, você consegue se planejar. Então, dá para pesquisar. Então, por isso que é importante. A gente
saber, tem opções, não se desespere. Claro, se você for para uma área muito específica, talvez o seu leque não vai ser tão grande. Se for a Bia, não vai ter tantas opções, mas ao mesmo tempo, assim, né? Ela foi uma coisa bem específica, eu já venho planejada. Mas, assim, business, né, TI, essas áreas executivas, contabilidade... mesmo marketing, enfim, já começa a ter um outro mercado. Então, assim, também tem muita universidade que faz parceria com outra. Então, às vezes, sei lá, seu sonho é fazer alguma coisa na UCID, que é a Universidade de Sydney. Às vezes, a sua universidade, sei lá, UTS, alguma coisa assim, tem muita gente que faz parceria, às vezes os professores também fazem projeto. Então, você vai conseguir ter experiência numa universidade que é maior, assim, se é seu sonho também. Então, sim, com certeza. Não desesperem, Não gente. desesperem. Tem muitos professores, muitos dos meus professores eram da Macquarie, inclusive. Pois é. Então, eles são professores em 2 universidades. Então, isso também acontece bastante, né? Então, você vai ter a possibilidade de ter bons, né? Não pense que não é muito mais barato, vamos supor assim, é pior. Não, a qualidade não é tem boa nada também. disso. E também o mestrado... por mais que, no caso da Bia, por ser um mestrado na área de pesquisa, né, como a sua própria orientadora falou, você tem outro trabalho, senão você tem que dedicar 200% aqui. Se é um mestrado de coursework, que acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, né, para você selecionar as matérias e às vezes ficar 2 dias o dia inteiro na universidade, os outros dias você ainda vai ter que estudar, vai ter que fazer, né, essa pesquisa. Você pode trabalhar mas também fora. pode trabalhar fora para ajudar a pagar o aluguel. Sim. Né, não ter uma vida de muitos luxos, de mas ostentação. mas consegue viver super bem, assim, né? Então, isso é uma coisa legal da Austrália, que ela dá essa possibilidade, né, pra pessoa ir fazendo. Eu acho legal você falar, né, Dani, do maior benefício que você tem depois que você faz uma faculdade, que é o visto, né, o Postgraduate Visa. Conta pra gente conta, Mari, pra nós como funciona isso. Bom, então, assim, quando você faz um Higher Education, né, um ensino superior aqui na Austrália, você tem esse visto, né, que você pode aplicar. Basicamente assim, você tem que concluir o seu curso. E tem que ser mínimo de 2 anos. Mínimo de 2 anos, né? E aqui a estrutura normalmente do mestrado são 2 anos e do bacharelado são de 3 a 4, né? E aí você aplica esse visto depois, que ele vai te dar de 2 a 4 anos, depende das áreas, enfim, da cidade que você tá. Mas basicamente é isso, né? Eu acho que o By Research são 4 anos. Alguma coisa assim? O meu é 2 anos, meu mestrado. Agora 3. Não, mestrado, eu digo postgraduate. 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 Então, você é de 2 a 4, né? 2 a 4, E aí, você tem esse benefício de poder trabalhar aqui, sem restrições de horas, é só um visto de trabalho, onde basicamente, você vai poder usar, né, o seu currículo e pôr no mercado de trabalho. E aí, quando você vai nesse foco, né, o índice de empregabilidade das universidades é altíssimo. Por exemplo, do meu curso é 96%. 96% dos estudantes, quando eles terminam e aplicam esse Postgraduate Visa, eles estão na área. Na verdade, eles meio que terminam já trabalhando. Então, isso é um benefício. E aí, você vai estar com um currículo muito enriquecido. E aqui na Austrália, você recebe por isso também, né? Então, você vai ter um salário maior. Então, você vai conseguir... eu não vou dizer recuperar, mas assim, você vai ter o retorno do seu investimento, né? Ainda mais se você ganhar um mínimo de 2 anos de residência temporária, que você vai poder entrar para o mercado de trabalho, trabalhando full time, sem ter que pagar estudo, só trabalhando, né? Assim, com formação, com salário base já mais alto. Experiência. E até pensando, pensando até para quem quer a residência também nesse sentido, você já está inserido no mercado de trabalho na tua área, muitas vezes com uma referência do teu professor, que foi o cara que te deu a aula ali, então ele pode... Então faz total diferença nesse sentido, para esse caminho de um longo prazo, vamos dizer, se você está pensando nesse objetivo. E mesmo para quem não esteja... E no curto, exatamente. Imagina você voltar, por exemplo... Brasil, com uma experiência internacional de trabalho. Um curso... mestrado fora. Um belo currículo. Trabalhando na área. E normalmente, se você traça esse caminho de residência, esse visto, ele ajuda você nesse trilhar isso, né? Então, assim... Para ganhar o tempo de experiência, exato, né? é o tempo de experiência que você precisa para você ambientalizar no mercado, né? Então, assim, é um super benefício mesmo. Então, assim, a maior vantagem... Não é a maior, não é a única, mas uma das vantagens, com certeza, de você fazer o ensino superior aqui na Austrália é isso. Então, você tem esse retorno, esse visto depois, onde você aplica...
você tem que fazer prova de inglês novamente, mas assim, é meio concluir o curso e fazer a prova de inglês, que é um nível que você já fez pra entrar. Com certeza. Né? Então Você vai estar 2 anos habituado ali. Vai estar com o writing lá em cima Pra de tirar tanto escrever. até maior. Writing speaking Exato. muito melhor também, né? Você vai estar com tudo muito Sim. melhor, você vai treinar bastante. Então, assim, é super fácil realmente conseguir, né? Então, é o maior benefício pra mim, né? Eu acho que é um dos maiores benefícios que tem de você... Que a Austrália oferece. Que a Austrália oferece nesse caminho, né? Vale a pena bastante. E acho que é legal, assim, essa parte de... Tem estudantes que ainda têm um receio. Ai, mas eu falo com sotaque. Ai, mas eu sou... Não tem problema Aqui nenhum. a Austrália, todo mundo tem sotaque, né? E outra coisa... Tipo, eles não vão deixar de te contratar por isso. Ai, eu não sou uma native speaker. Não tem problema. Né? Então, isso é uma coisa que terço da população não é. Isso, exatamente. então é um país totalmente multicultural. Então, isso abre também muitas oportunidades. Sim. Eles vão estar realmente te analisando pelo seu currículo Pela sua mesmo. capacidade mesmo. Sem Exato, dúvida. o seu histórico, às vezes o que você já fez no passado, né, que você pode Sim. agregar tudo ali. Então, isso é muito legal, esses benefícios que a Austrália E oferece. tem outra coisa também. Tem uma grande diferença entre accent e pronunciation. A sua pronúncia é o que vai impactar ou não se você consegue se comunicar, não seu sotaque. Exato. Muito bom. Se você parar pra pensar no Brasil, o tamanho Achei do ótimo. nosso... Pronunciation, accent, foi muito bom. Essa Muito foi bom. boa. Se você parar pra pensar no Brasil, a gente tem vários sotaques diferentes, Exato. mas a gente ainda consegue, então... Não tem nada disso, não tem nada... Sotaque todo mundo tem e é lindo porque mostra que a gente, inclusive, mais inteligente que eles. Exato, falar outra língua. Exatamente. Isso que eu ia Uma falar cabeça agora. Tem maior bilíngue. orgulho. Exatamente. Eu não sei, né, pelo menos na minha prática, eu encontrei muito mais pessoas que admiram isso, né? E mesmo se Do que você condenam. mesmo se você comete um erro de gramática, assim, básico, eles, relevam, automaticamente meio que ele fala, assim, meio que te falando como é que é o certo, mas assim, continua... Discretamente ele ali na discretamente. conversa. Sim, E, você nem sente. Então, assim, não tem esse medo. Exato. É importante sim ter o inglês, porque é a estrutura. Não acha que não vai ter que estudar Exato. e nem Não acha saber. que Não, e assim, você só ganha o Pós-Graduate Visa se você completar o curso, né? E a gente Exatamente. já falou o quanto é importante o inglês antes. Então, assim, ele é importante, mas ele não é uma barreira que você vai pra não conseguir emprego, definitivamente. Não é mesmo. Não é mesmo. Que é isso, hein? Eu tô aqui sonhando com qual mestrado que eu vou fazer, qual universidade. Vem pra história Como que antiga. vai ser? Quase eu migrando, eu vou de TI pra cerâmica. História antiga. Não, sensacional. Bom, acho que a gente falou Bastante, né? uma visão geral. Assim. Bia deu uma aula pra gente Exato, eu fiquei de... impressionado. research. Eu não tenho dito muita Pesquisa. besteira. Não, foi Tomara que ótimo. não. Você me deixou com vontade de estudar mais. Eu acho que foi o primeiro podcast de todos que eu menos falei. Eu só fiquei escutando. Eu falei, cara. Mas eu falei pra você que eu falava, então. Não, mas eu tava. Não, mas assim, eu eu tava só aqui aprendendo. Porque eu falei, cara, é muito interessante, Ai, é que muito bom. Porque eu fico muito por ser tão específico, é uma realidade que às vezes é um tanto A gente distante. não tem nem noção, né? né? Exato. E é assim, verdade. quando você começa a falar as coisas, a gente começa a entender mais. Fala, caramba, que legal. Eu não imaginava, por exemplo, que nesse curso você ia ter essa estrutura da universidade, Sim. entendeu? E aí é uma coisa que você falando assim. Da escavação, né? Eu falei, caramba, uma coisa que... será que... Vou pesquisar um pouco mais, sabe? Tipo, porque é legal, cara. Então, acho que ter essa... E é uma estrutura completamente diferente da maioria das universidades que tem no Brasil. Então, ter essa visão e essa coisa da biblioteca, que é toda tal. Então, isso eu acho muito legal. Então, por isso que eu fiquei muito mais de ouvinte, espectador aí, do que falando como na maioria. Porque foi bem... bacana. Então, queria agradecer mais alguma coisa? Não, acho que é isso também. Só agradecer a presença de Se vocês. vocês quiserem me chamar de novo, obviamente. Olha, Estamos aí. a gente Não, vai é fazer isso um aí, ó, próximo galera. de história aqui, ó. É, isso que eu Gente, ia falar, venham assim. com as dúvidas que a Bia e a Mari retornam. Exatamente. pra Se tiver uma explicar galera tudo, da história né? aí, da história Muito antiga, legal, né? Por principalmente. Por favor, historiadores, venham. Eu sou a única latina da minha turma. Olha, pelo vamos amor mudar de isso, Deus. Bia, galera. falar em latino, como é o seu network dos outros estudantes? São da onde? A maioria, Então, assim, só um... No meu bacharel, eu só estudava com australiano. Mas Jura? agora, só com australiano. Então, assim, também contribuiu muito pro meu inglês, porque eu escutava sotaque de tudo quanto é, assim... A área da Austrália. Até do interiorzão, Aham. assim. Difícil. Que é muito mais difícil do que daqui de Sydney mesmo. Então, era basicamente só australiano. E eu vou falar uma coisa, gente. Ter aula de grego antigo com um cara que veio
do meio da Austrália, assim, com um sotaque. É uma experiência única, antropológica até, porque, meu Deus, você tá pensando em português, em inglês, tá tendo aula de grego antigo, é uma coisa surreal. Mas agora, no mestrado, eu tô fazendo amizades de todo... Eu tenho uma colega que tá no 2º ano do mestrado. A gente se conheceu porque ela estava fazendo a conferência do 2º ano, né? E porque durante o 2º ano a gente começa a fazer conferências, né? Para apresentar, para fazer paper, porque no final a gente vai ter que apresentar a dissertação, então a gente já vai se preparando. Ela tá no 2º ano, ela é da China. Oh, legal. Muito legal. E eu fiz um amigo, um querido, que é coreano, que tá me ajudando. Tá aprendendo. Eu tô aprendendo coreano. Gente, nada mais, nada menos. A Bia estuda coreano. Obrigada, Bia. Tipo assim. Nossa. Armies. Mas ele me ajuda bastante. A gente às vezes até bate uns papos em coreano. Não é muita coisa, não, mas. Outro nível, realmente. Ele me ajuda bastante. É outro patamar. Daqui é outra coisa. Eu chamo de loucura, mas eu vou usar de vocês que me deixa melhor na fita. Mas coreano, eu tô com alguns colegas australianos também. E eu fiz um outro amigo que ele tá fazendo um doutorado de sanduíche. E ele é da Holanda. Olha que Então, legal. assim, legal, no mestrado eu tô tendo uma experiência completamente diferente, assim, de contato com outras culturas. Outras nacionalidades, culturas. Que legal. Bacana. Acho que é isso, Nossa né, gente? senhora, sensacional. Não, eu achei demais, velho. A gente foi da Grécia pra Coreia num pulo, velho. Isso é bem legal, cara. Então, pô, mais uma vez que a gente queria agradecer vocês pelo tempo, vocês estarem aqui, por passarem tantas informações importantes e interessantes pra galera. Você tá assistindo aí, ó, vou falar a real, eu amanhã já vou pensar no mestrado que eu vou fazer aqui, já vou falar com a galera aqui da STB, já vou falar com a Mari aqui, já vou falar com a Dani, com todo mundo, porque eu vou falar, cara, eu preciso voltar a estudar e quero saber qual mestrado que eu vou estudar. Então, isso eu aconselho pra você também. O STB tá presente no Brasil há mais de 50 anos, tem mais de 50 lojas aí também. Então você pode encontrar um STB mais próximo de você, ou se não, mandar um inbox ou falar com a gente diretamente, ou no nosso site também. Enfim, você vai encontrar a gente em vários locais, que a gente vai poder te ajudar nesse sentido, poder planejar o teu mestrado também, ou a tua faculdade, enfim, ou que você tiver na cabeça de plano de intercâmbio, se você quiser vir pra cá pra estudar inglês. Inglês, Também vai, morar em Sydney, Gold Coast, Perth, enfim, temos uma variedade de locais também que você pode explorar. Então, entre em contato com alguma das STBs aí no Brasil, ou então direto conosco que a gente pode te ajudar. Como é que é o recado lá? Que você sempre fala? Não esquece do... Sininho! Ativa o sininho. Joinha! Se você gostou desse conteúdo, segue na plataforma de áudio. Exato, Sim, Spotify. Tá dirigindo, coloca lá, vai escutando. Lavar a louça. Né? Lavar a louça. Ótimo, outra coisa boa também. Então é isso, a gente gostaria de agradecer você por ter ficado até aqui. Mais uma vez, meninas, muitíssimo obrigado. Obrigada, gente. Foi ótimo. E é isso, galera. Então, até a próxima. Valeu, Lucas. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau.